falar, nosso palestrante dessa manhã, convido aqui a nossa querida professora doutora Luzia Aparecida de Souza. Vamos receber uma salva de palmas, pessoal. Obrigada. Bom dia. Eu vou apresentar, olha, não estou dando ficar no currículo dele, mas é importante dizer que o doutor é educador matemático, doutor em educação matemática pela Unesp de Rio Claro e atua na Universidade do Estado de Mato Grosso, na MEMAT, campo de Barro Douglas, nos programas de pós-graduação, mestrado acadêmico e agora doutorado também, que começou a primeira turma esse ano, em ensino de ciências e matemática e também em ensino e contexto indígena e intercultural. Adailton é amigo, pai de 2 mulheres fortes e engajadas e vô do Theo, que é como ele mais gosta de ser apresentado. Então, com vocês, Adailton, a honra da ser. Bom dia a todos. Primeiramente, eu só queria agradecer imensamente o convite de estar aqui entre pessoas queridas, amigos, colegas de trabalho. Eu até estava dizendo aqui sentado, eu estou quase me sentindo nesse programa aqui, de tanta gente fazendo trabalho junto. Então eu fico bastante à vontade nesse sentido de me sentir bem de vir aqui, minha primeira vez, não vou arriscar dizer quantas vezes já vim por aqui. E sempre que eu vim, uma alegria de estar aqui e conhecer. E parabenizar os novos ingressantes, doutorandos e mestrando. E aí, no encontro com o Murilo, alguém falou assim: o que você diria para cada um de vocês? Eu tenho algo a dizer para cada um dos que estão entrando, para os mestrando e para os doutorandos. Para os mestrando, não fique com inimigo do orientador pelo menos um dia. Para o doutorado, não passe de 2 dias. Questão de sobrevivência. 2 dias para os doutorandos, porque tem 4 anos. Ela tem que se zangar hoje e amanhã você repensar. E voltar a ser amigo, para não ter problema. O mestrado só são 2 anos, não dá tempo. Não deixa cair nessa onda, se estou com raiva, se daqui a pouco você não começar a falar do orientador. Então para da raiva, no outro dia engole e continua. Então, esse é o recado que eu deixo para vocês. Gente, eu confesso de dificuldade falando o que eu vou dizer para tanta gente, e estatisticamente a chance de falar algo desinteressante é grande, porque a diversidade é enorme. E aí, conversa vai, conversa vem, e a gente fez um recorte do que eu vou tentar seguir, mas já prometo que vou fugir, é natural, a gente projeta e planeja alguma coisa para não falar daquilo exatamente. Essa é a lógica do PowerPoint. A gente olha para lá e a gente volta. E a palavra formação de professores de matemática para educação básica está aqui propositalmente, né? Não nesse sentido de dar forma, de formação no sentido mais amplo, de um processo que quem forma é formado também. Esse momento aqui que nós estamos vivenciando, ele é formativo. Ele não tem ensino, mas tem muito aprendizado. Eu, por exemplo, ouvindo cada um de vocês aqui, muitas experiências muito exitosas, como a professora colocou. E a segunda parte do título é meio metafórico. A Luzia perguntou um tanto de coisa que eu queria falar de mim. Não, você fala só meu nome, tá bom, não precisa, vamos o que interessa. Mas é uma metáfora que eu uso. Eu já estou operando meus 27 anos de educação escolar indígena. Então, a minha maior parte de atuação na formação de professores é com professores indígenas. Já digo, não sou especialista em formação de professor. Trabalho há mais de 20 anos, mas tentando entender o que é formação de professor. Então, eu não sou especialista nesse sentido, eu sei o que é formação. Então, o que eu trago aqui é pensar essa ideia de
Você está na academia, mas não perdeu o chão da escola. Uma coisa é você estar na academia e desligar o chão da escola. Então esse pé lá e o pé aqui, os doutorandos colocou o pé aqui, mas não esqueça de tirar o pé, deixar um pé na escola. Então essa metáfora de estar com o pé na formação, dos seus doutorados, dos seus mestrados, mas também não tem sentido se a gente perder o foco do chão da escola. E aí eu digo, não é escola genérica. Cada escola é uma escola. Quando eu falo escola da cidade, tem uma sua característica, quilombola, indígena, ribeirinho. E aí a gente começa a perceber uma fragilidade nossa enquanto formadores e formados para trabalhar com professores. É que a gente trabalha a formação genérica. A nossa formação é genérica. E eu recebi a formação genérica. Aprender, trabalhar a formação especificamente, é depois que a gente pega o título e está liberado para você aprender. O título nos leva até a problemática. Aprender a formação é com quem está sendo formado que a gente aprende. Por isso eu digo, eu não sou especialista e sempre eu estou buscando entender e aprender com esse processo de ter um pé aqui e outro um pé na aldeia e outro na universidade. E quando pensa na formação, a gente tem que pensar no outro. E eu gosto muito quando o Viveiro fala isso aqui, em uma frase que quase todos os matemáticos todos conhecem muito bem, e ele vai fazer uma crítica nessa visão cartesiana de eu penso e logo existo. E ele vai nos mostrar toda essa lógica. Porque não existe sentido nessa formação se eu não pensar no outro. Quem vai ser formado? Esse é o desafio. A formação está pensando de quem está do outro lado, o formador. E esse processo ele tem mão dupla. O que está formando e o que está no lado de lá e no lado de cá. Não existe um que está formando o outro. E o Viveiro vai fazer essa crítica de sempre a gente não perder essa referência que é o tem o outro. Porque senão a gente começa a desconsiderar o outro e a gente vai pensar que o outro é um eu que está lá. Então às vezes a formação se dá esse ciclo de eu estou falando, pensando no outro como se fosse eu. Então eu acho que essa ideia do Viveiro de Castro é bem forte, mas ele está pensando na formação de professores, consequentemente, como ele disse, a formação é ampla, tem vários elementos que interferem, complementa, e o principal deles é o currículo, a concepção de currículo, a ideologia de formação, a ideologia de currículo, tem várias vertentes. E o que eu vou tentar trazer para a gente conversar, por isso é um diálogo, não é nada pronto, é nessa perspectiva de como se dá essa formação, e aí cada um vai fazer o seu exercício de pensar no seu locus de trabalho. Quem está trabalhando com quilombola, indígena, educação do campo, enfim. Porque pensar a formação, como eu disse, não é da forma. E a matemática, que é da minha área, eu posso dizer, não sei as outras, normalmente a gente trabalha com essa questão da forma, como eu disse antes. Na formação, professor de matemática não é da forma. E essa imagem, me desculpe, eu não tenho autoria, porque isso aí, vou contextualizar, quem me deu essa imagem foi uma roda de orientação de grupo que o professor Biratã trouxe essa imagem e falou: o que vocês viram disso aqui? E a gente ficou uma semana discutindo essa imagem com o Biratã, porque é uma imagem que diz muito
e faz a gente repensar o passado. Como que nós foi a nossa formação? Como que a formação se dá? Porque se pensar a formação, esquecendo que lá na escola tem um aluno, a gente pode pensar a formação desconexa. E a gente tem vontade de oferecer para o outro aquilo que a gente pensa que ele precisa. Esse talvez é uma leitura que a gente pode fazer. O que é aluno, o que é professor, o que é sala, o que é aprendizado. Por quê? Eu estou pensando no outro como se fosse eu. Mas o outro tem outras maneiras de ser. Tem outras formas, não precisa ser cúbica desse tipo, né? E às vezes o resultado de uma formação que não pensa no outro, a gente encontra situações em sala de aula, concepções que vai nessa direção de pensar uma escola que tem 100 alunos, todos pensam iguais. Uma turma que eu recebo de 30 crianças, todas pensam iguais. E eu ensinar de uma única maneira. Então, pensar a formação de professores de matemática ou qualquer outra área nos incumbe de pensar quem está na ponta. Por isso que tem que ter um pé na escola. Porque será que a nossa formação ela nos permite trabalhar de maneira, vamos dizer, necessária, de acordo com a demanda de todos os tipos de escola que a gente tem no Brasil? Não. Eu vou falar um episódio que aconteceu comigo com boas ideias. Fui convidado para dar um curso de formação de professores divisa do Brasil com a Colômbia, que se chama região Cabeça do Cachorro, que é do norte, sabe do que eu estou falando. Cheguei lá, eram 50 professores, um povo Baniwa, tinha umas 5 povos indígenas. Tinha professor que falava 12 línguas. Eu, meu português, fiquei quieto. 12 línguas. E, com boa intenção, eu falei assim: vamos pensar a atividade matemática. Qual é a distância daqui dessa aldeia até a sua casa? Cada um pensa. Uma coisa tão óbvia, assim, uma pergunta tão boa intenção, é assim, ninguém conseguiu responder. Porque eu falei assim: quantos quilômetros é daqui na sua aldeia? Discutir, a conclusão, professor, que resposta? Quilômetro? No Amazonas ninguém anda em estrada, é por água. Aí então vamos mudar a pergunta. Como você falaria para mim a distância? Professor, se for de rabeta, subindo o rio, 12 horas. Se for noventão é o motor. Se for noventão, 3 horas, professor. Se for de barco, a 12. Você vê a diferença de que é eu, com uma boa intenção de matemática, um quilômetro? Quilômetro? O que é isso? Quando se mede quilômetro na água? É dessas questões que a gente pensa na formação. Que formação que eu tive me alertado lá no início que tem outras matemáticas? Não foi na academia, não foi na graduação. Foi depois que eu peguei o título e me lancei. Por exemplo, nesse fracasso da minha ideia que eu aprendi que não se fala quilômetro no Amazonas. Tem outras medidas muito relativas. Motor subindo, descendo, cheio, época seca. São variantes não calculáveis com matemática, dessa matemática que espera. Isso é algo que a gente começa a pensar, que formação que a gente quer. E para quem a gente quer se formar para trabalhar na formação. Então é isso que eu estou querendo questionar, essa formação que a gente tem, às vezes, vai ter que ter essa consciência da limitação que a gente tem com as nossas formações. E aí eu digo os nossos colegas entrando no mestrado, principalmente, a gente entra com a ilusão que a gente vai aprender um tanto de coisa. Aí quando eu entrei no mestrado na Unesp, que eu terminei assim, cara, não aprendi nada, o que eu trouxe aqui me deixou eu sobreviver. Então essa expectativa a gente logo de fracassa, que a gente vai aprender tudo no mestrado. Se a gente sair do mestrado e entender que a gente saiu se percebendo que a gente não aprendeu nada,
Esse é o maior objetivo nosso. Eu não aprendi nada, por isso eu tenho que buscar. Essa é uma crítica que a gente faz, é possível ser feito nesse sentido, de pensar a formação, mas pensar em quem está lá no chão da escola. Né? Essa também uma escola que eu trabalho, e esse é um trabalho de um aluno meu do mestrado, que a Luzia falou aqui, mestrado indígena, defendeu em dezembro, e nós estamos discutindo a pedagogia do povo dele, como se dá. E essa discussão a gente travou, discutindo na comunidade, e aí eles falavam como será essa formação, essa escola que eles querem. Esse desenho é de um grupo de adolescentes, pré-adolescentes, discutindo a escola, falando, que escola que é essa que essa comunidade quer? E o desenho diz muito. É uma escola que tem dois caminhos. Da comunidade, da cultura para a escola e da escola para a cultura. Vocês percebem que tem um equilíbrio? Normalmente, a formação se dá de fora para dentro quando se trata da questão indígena. Tem um colega indígena que é do doutorando, sabe muito bem o que eu estou dizendo. A educação indígena, historicamente, foi educação para o índio, nunca com. E essa discussão diz muito que, aos 524 anos, mudou-se muito. Esse é uma dica que a gente percebe entre eles, de que tipo de escola eles querem. Que também nos alerta que formação se precisa com o professor que leve em consideração essas características da educação escolar indígena. Eu estou sempre chamando a atenção do que a escola demanda para a gente repensar a formação de professor. Para a gente tentar ampliar essa ideia de não uma formação genérica, simplesmente genérica e homogênea, mas pensar na escola. Esse é o professor que fez esse trabalho, é o Mena Miki, e fez com os alunos dele, que o mestrado dele é profissional, é um produto. Então, que é a atividade do produto dele. Essa discussão que eles esperam que a escola tem que ter esse caminho duplo. Historicamente, isso teve um caminho, de fora para dentro. E pensar um currículo que considere os aspectos culturais de um povo, seja qual for, não estou falando só de indígena, inclusive a escola aqui do bairro, o currículo deveria responder às questões culturais. Isso chama a responsabilidade para nós, formadores, professores, e na nossa formação. Porque senão daqui a pouco a gente fica num lugar bastante confortável. Não, eu estou dando a formação, agora se vai atender a demanda, não me interessa. Esse não me interessa significa que eu não estou importando com outra estrada de volta. Então, esse questionamento talvez é muito pertinente nós, professores, pensar como se dá essa formação do professor de matemática. Essa eu entendi como uma crítica que ele traz nessa discussão no mestrado dele, muito forte. E essa aqui é um depoimento de uma pessoa que mora com eles muito tempo, a saudosa Beth, total sobrenome dela. Essa pessoa, ela já é falecida, uma amiga minha, faleceu um ano e meio atrás. Ela é neta de Marechal Rondon e morou com esse povo 35 anos. Adiante, nada a ver com Rondon, totalmente contrário. E ela nem gosta que, se ela tivesse vindo assim para o não gostaria de você falar se eu sou neta de Rondon. Ela ia me falar isso. E ela faz essa reflexão numa conversa que a gente teve numa roda, numa hora de trabalho na escola, que ela mostrando para os jovens professores que a cultura deles tem uma pedagogia própria, que a escola não pode apagar. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso no MES ano passado. Quem estava no MES aqui, tinha gente que está no MES, os três aqui, de ético-pedagogia. E a Beth vai falar como que funciona
como que deve a escola trazer essa pedagogia própria do povo para o currículo. Não só trazer, colocar em movimento, ação pedagógica, cultural. Isso diz respeito à formação de professor. A formação do professor que vai trabalhar na aldeia Minqui tem que ser igual a uma que vai trabalhar num bairro de Mato Grosso, de Campo Grande. Tem algo que tem algo em comum, mas ela não tem a justa forma curricular. O que se aplica lá, aplica aqui. E essa é uma crítica que eu fiz no meu texto, que não existe a justa forma das pedagogias. Essa é uma fala dela que muito impactante para a gente pensar, pelo menos do que já se tem, do que a gente propõe enquanto formação de professor de matemática. Só completando a ideia. Por que aquela ação pedagógica que a Beth apresenta, aonde que ela está ancorada? Esse é o mito que foi o mote da pesquisa do MENA. O povo Minqui, esse é um mito que diz que a criança virou roça. Dentro da metodologia, essa criança ficou chateada com o pai e pediu para a mãe enterrar essa criança. A mãe relutou, mas terminou enterrando a criança viva. Porque a criança estava indignada com o pai, ficou bravo, não sei o quê. E a mãe enterrou. A mãe, voltando um dia visitar o lugar, a criança tinha transformado em roça. E cada parte do corpo dessa criança virou cabaça, o braço virou mandioca, amendoim, feijão fava, cará. Então essa criança virou roça. Isso é a cosmologia do povo. E por isso a pedagogia dele está ancorada na sua ancestralidade. E quando pensa um currículo que desconsidera a ancestralidade, isso diz respeito novamente à formação do professor. Como que a gente vai dar conta dessas dimensões? Pelo menos cosmológico. O currículo dessa escola, ele é pautado nesse mito. É a essência do currículo deles, é a escola de educação básica. Então, eles não tem sentido sair dessa cosmologia e pensar o ensino fora dessas concepções. E quando a gente olha para esse mito, eles até brincam com a gente, que eles não dão conta de conceber, porque nesse mito, quando a criança vai passar para a fase adulta, tem um ritual que eles fazem a roça, mas para derrubar uma árvore, eles precisam pedir licença aos ancestrais. E por isso tem um rito para fazer a roça. Aí eles perguntam, eles não dão conta de conceber por que nós derrubamos e plantamos soja sem pedir licença. Mudanças muito interessantes de pensar. Eles não concebem que a região deles, fora do território deles, tudo é soja e cana. Mas pedir licença para tudo isso? Esse talvez é uma coisa que foge dos nossos currículos formais. Às vezes a gente tem um direcionamento muito específico, e essas dimensões cosmológicas, antropológicas, a gente deixa um pouco de lado no que se diz currículo, consequentemente formação de professor. Então eu estou trazendo algumas provocações para a gente sabe pensar junto. Então, e aí, quando eu estava vindo para cá, eu fiquei pensando, desde quando as colegas me convidaram e me deixaram assim, o que eu vou dizer? Falar um pouco, ok. Mas como que isso pode ser, pelo menos, colocado em prática, exercitado? E aí eu volto um pouco na minha história, que não é tão grande, mas eu volto um projeto que foi desenvolvido na região que eu nasci, no Mato Grosso. Chama, talvez alguém até leu sobre isso. Acho que o Zé deve ter lido, Viola. Projeto de Inajá. O projeto de Inajá é um curso de magistério. Quem fez magistério aqui? Então tem alguém para a gente dialogar. Na época era o magistério, você professor é magistério, não era? Esse curso é de magistério.
E o critério era pessoas que estavam na zona rural, que tinham que trabalhar com as crianças, muito seriado, é aquele professor que dá aula para crianças de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Tudo na mesma sala, um cantinho é primeiro ano, outro cantinho é segundo. E esse projeto foi pensar em formar pessoas nessa direção. Aquilo que eu dizia, a formação tem que ter direção. Para quem e por quê? O projeto Inajá busca entender qual é a problemática desses professores dessa região. Não tinha ninguém formado. Então, buscou pensar um curso junto com eles de atender aquela demanda. E o projeto Inajá é um coqueiro que Mato Grosso deve ter. História por isso que usou, um coqueiro muito forte, e o nome do projeto. E era para o campo, não era indígena. Era professor do campo. Na época chamavam de professores leigos. E aqui, a primeira coisa que foi se pensar foi olhar as implicações sociais que esse projeto sofria e se impactava. Não pensar só no ensino. E quais as implicações? Na região que teve violência no campo, muita questão de negação de direitos, e isso foi inserido no currículo daquele curso. Por isso, essas dimensões, e aí pensou no currículo, foi discutir valores e saberes. Um curso de magistério de 3 anos. E aí, esses valores, essas dimensões foram muito fortes, discutidas e colocadas em prática para pensar esse curso. E por quê foi possível? É porque os interessados em participar da construção desse currículo. Eles estão participando de um processo de formação, pensando na sua própria formação, para não tirar o pé também da escola. Por isso a metáfora lá do início, né? Então eu trouxe um detalhe da primeira etapa. A primeira etapa do curso era na época das férias, não era um curso porque os professores tinham que trabalhar. Então, janeiro e julho. Primeira etapa, o foco foi isso aí. Eram 150 professores. Levantar os problemas levantar as problemáticas e realidade da região. Todas. Violência, latifúndio, questão indígena, questão ambiental, questão social, questão de saúde, foram os temas que foram levantados por esses alunos para constituir esse currículo, que aí nós chamamos hoje, até bonita a palavra, currículo aberto. Isso nós estamos falando de 88. Hoje eu até brinco com os colegas, hoje tem as metodologias ativas. Eu brinco assim, eu tenho dificuldade de entender, que eu nunca trabalhei com a passiva. Eu tenho dificuldade de entender por que é ativa hoje. Eu nunca trabalhei com as passivas, então eu fico assim, é dificuldade minha. Isso, nós estamos falando em 88, Inajá constituiu esse currículo. E qual que era a meta na primeira etapa? A escolha do tema, aí deram até o nome na época, do tema para os projetos PSSA deverá partir de uma observação crítica da realidade para formulação de questões significativas. Posso até outro momento trazer o relatório do que saiu. Um documento de mais de 500 páginas. Detalhe, não é digitado, em 88 era caneta, gente, não tinha bibliógrafo. Estou trazendo isso para a gente pensar no currículo, para a gente depois tentar discutir a formação. Essa era a formação de professores. E aqui tinha a fala de um supervisor mais recente, que era do Inajá 2, foram 2 edições desse curso. Essa é a fala de um supervisor quando discutia esse currículo, essa montagem, essa discussão do currículo vivo ou currículo aberto. E era a formação de professores magistério. Uma situação que a gente vê, e eu particularmente vivenciei. Eu não fiz o Inajá porque eu trabalhava na prefeitura
e eu era administrativo. Naquele tempo eu podia assinar carteira com 16 anos. Então eu estava lá por isso. E acompanhei esse processo. Isso é uma situação de sala de aula da época do Irajá. A temática de uma vez lá era, não sei se os colegas mais velhos vão lembrar, Arguello era o professor de campo físico e ele era assessor desse projeto nessa época. E qual que era a temática? Ler o céu. Alguns dormiam durante o dia para ficar acordados à noite. Eles tinham que olhar para o céu e fazer a leitura do céu. E levavam aquelas lunetas, porque a leitura do céu depende de quem está lendo, cada povo. O que é escorpião para nós, o sapirapé é a onça pegando o veado. Não é escorpião, mas é a mesma constelação. E como se dá o diálogo desses dois conhecimentos? Um povo chama a constelação da Ema, o outro chama Mercúrio na classe. O sapirapé chama a constelação do escorpião, nós chamamos de escorpião. O sapirapé fala a constelação da onça pegando veado. E aqui tem essa primeira imagem aqui, é um tapirapé lá, analisando o movimento aparente do Sol, que é um experimento que chama de pinico solar. Está lá, esfera, meia esfera, o pessoal da mais antiga vai entender mais melhor aqui. Uma semisfera com os pontinhos, coloca no Sol, a gente vai marcando, o Sol vai passando, a sombra dele vai descrever uma curva, que é muito interessante os matemáticos analisar a curva também. Isso era para olhar a descoberta da época. O que chama verão aqui, no sul, lá no sul, é época da seca, para lá nós. Verão é seca. Mas não entendi porque que o verão no sul, o pessoal fala que está na época da chuva. Está errado? Não. Não está errado. O norte é época da seca e verão. Quem é do norte aqui, levanta a mão, sabe comigo? Estou mentindo? Época da seca é verão, gente. E quando eu entendi como gente, fui para o sul, época da seca, aqui é inverno, também estranhei. E aí essa descoberta. Inverno é chuva, verão é seca. Podia, em algum lugar eu ler. Não, eles perceberam na prática, nos experimentos da astronomia, etnoastronomia. E ali tinha professores, no indígena e indígena. Aquele último na imagem aqui é indígena. Ele já trazia essas outras leituras. Eu cuido do meu tempo, senão o professor fala demais. Estou contando uma história mesmo, mostrando como se deu e se dá esse processo quando você um currículo tem direção e está pensando no chão da escola. Ele não pode deixar de pensar esse chão da escola. Quando chega em 2001, de toda essa experiência no Mato Grosso, pela primeira vez na América Latina, a Universidade do Estado do Mato Grosso, não é porque eu sou dogmático, mas é histórico isso aqui, a Universidade do Estado do Mato Grosso abre o primeiro curso a nível de graduação para povos indígenas, especificamente. Foi a primeira vez em 2001. E da onde vem essa necessidade de abrir um curso? Foi da UNEMAT? Não. Uma reivindicação, porque esses cursos foram de Irajá, parcelada, foi criando experiência que chega um momento em que o movimento indígena cobra do poder público. Nós queremos um currículo, um curso específico e diferenciado. E aí a UNEMAT abre as portas e se propõe pensar numa graduação específica e diferenciada. Em 2001 foram matriculados 200 alunos de 32 povos. A UNEMAT tinha expertise para isso? Não. E eu até brinco assim, as fora que a gente cometeu, algo do tipo, o conceito de identidade, 32 povos distintos. Discutir identidade deu um problema danado. Porque os alunos deles falam assim: você não é índio, você tem o cabelo crespo, você é branco, você não é índio.
Isso foi uma etapa todinha para discutir o que é identidade. Porque na história da América Latina se colocou 32 povos juntos para discutir identidade. Nós aprendemos muito com isso. Nós, como professores, por ética não vou falar o nome, mas chegou o ponto de o professor chamar assim: olha, fulano, eu quero um aluno para vir aqui na frente fazer experimento de química, a água ficar azul, a água ficar rosa, não tem aquelas brincadeiras dos químicos? Vem cá você, fala. Levantou o dedo lá no fundo, um aluno indígena do Nordeste. O professor assim: não, você não, eu quero um indígena. Por que isso? O estereótipo de indígena que o Brasil constituiu no livro didático é forte. Aquele índio do livro didático, só no livro didático existiu. Mas é uma verdade contada, aliás, uma mentira contada várias vezes, que já viram? Esse estereótipo a gente também teve que desconstruir. A história vai do outro lado? Não. Isso diz respeito à formação de professor, como se forma um currículo olhando diferente da forma diferente. Eu acho que o maior preconceito é olhar para o diferente de forma igual. Esse é um dos maiores preconceitos que a gente comete. Esse curso se lançou nessa época, nessa busca de entender também porque essa reivindicação vem do movimento indígena. Eu estava lá já. Não sou tão velho, já estou rodando bastante tempo. Eu tive a oportunidade de começar nessa época. Eu já tinha, em 2001, eu já tinha uns 4 anos que eu estava na educação indígena pelo Unicef, então fui convidado para trabalhar desde essa época. E hoje, olhando para esse curso, aqui é o estado de Mato Grosso, vocês têm uma noção mais ou menos, aquela Estrelão de município de Barra do Público, onde eu moro, e onde os povos indígenas estão distribuídos, e dessas 32 etnias, hoje é mais, não está atualizado não, são 39 já, está sendo atendido. Trouxe só o nome deles que estão aqui, porque essa faculdade já atendeu, mas eu quero chegar um pouco nesse currículo aberto, pensar no currículo aberto, pensar em formação de professor no currículo aberto. A universidade tem esses cursos de licenciatura intercultural, é um apelido que a gente deu na época, mas tudo é licenciatura. Hoje, nós temos enfermagem intercultural. A primeira turma também da América Latina, enfermagem intercultural. Na licenciatura são 5 anos. No segundo ano, subdivide, cada um vai para a sua área específica. Linguagem, literatura, ciências matemáticas, natureza e ciências sociais. E o currículo, se você pegar um aluno da primeira turma e comparar o currículo dele com o aluno da segunda, a disciplina não bate. Por que isso? Porque aquela disciplina ela é ofertada para aquela turma olhando para a escola e as necessidades da escola naquele momento. Ah, é aberto? Não, é semi-aberto porque nós temos uma quantidade X daquela área da linguagem. Dentro daquela área de linguagem, a gente vai escolhendo os elementos curriculares conforme as turmas vão entrando. Então, isso dá uma possibilidade da gente pensar a escola naquele momento, as mudanças que estão acontecendo na escola e o currículo acompanhar, no mínimo acompanhar as mudanças. E aí não acontece igual o meu departamento. Só muda o currículo há 10 em 10 anos, 15 em 15 anos se muda um pouco o currículo. Por quê? Porque aquela estrada de mão dupla ela não acontece. Eu estou pensando daqui para lá. Quem está chegando, que quiser, isso aqui eu tenho para oferecer. E acho que está acontecendo diferente muito entre nossos outros colegas aqui, dos currículos, né? Nós nunca participamos de currículo da universidade. Já? Como alunos, vou discutir, vou trazer, a gente recebe. Não é crítica, é um modelo que a gente copiou da Europa. Nós fizemos isso. E esse currículo dá essa possibilidade de cada turma estudar disciplinas distintas. Aí alguém vai para o professor, mas tem cálculo? Tem cálculo. Depois eu vou mostrar. Mas um cálculo pensado culturalmente também. E aí exige, imagina que é da matemática aqui, como será esse cálculo? Eu lembro do meu professor de cálculo, tinha uma lista de 386, tinha que entregar no outro dia,
Lá será que é assim? Não. Porque nós precisamos de professor que tenha a formação adequada para trabalhar com esse público. Por isso eu estou sempre chamando a atenção. A formação da gente, ela tem que pensar lá no chão da escola. Esse é o desafio de pensar essa formação. E aqui os cursos que nós temos lá, hoje, não coloquei o outro porque é bacharelado, é enfermagem. De enfermagem nós estamos aprendendo muito com ele. Porque tem a medicina convencional, mas tem a medicina indígena. E como que fica o papel do xamã, dos pajé, dentro do curso, que é a estrutura, e aí não tenho nada contra os colegas da saúde, mas eles têm muitas rigidez nos seus protocolos. E isso é um desafio grande da universidade. Como que eu vou lidar com questão espiritual no tratamento, seguindo o protocolo da medicina clássica. Tá? E aqui esse curso é pensado dessa forma: o tempo aldeia e o tempo universidade. No tempo universidade eles têm essa disciplina, vivem junto na época de férias durante 30 dias. Aqui eu coloquei umas imagens mais ou menos do que acontece. E o tempo aldeia é o contrário. Os professores que vão até as aldeias acompanhar o que foi demandado na etapa presencial. Estágio, pesquisa, extensão, tudo. E esse tempo aldeia é que dá elemento de se pensar esse currículo ser aberto. Qual disciplina vai ser ofertada para essa turma no próximo semestre? Não é que a gente sempre discute os 5 anos. Cada semestre tem que discutir. Mas o que dá uma certa liberdade e segurança para a gente pensar qual elemento vai ser ofertado é o tempo aldeia. E aí eu particularmente defendo que o mais forte do projeto, seja qual for ele, indígena, quilombola, é o tempo vivencial, a imersão. Porque se eu não conheço, qualquer curso serve. Por isso que a gente tem esse cuidado, Chico. Não é um curso qualquer, tem que pensar a demanda e conhecer o chão da escola. Né? Vou adiantar que senão a gente vai. E hoje, 24, 25 anos passaram, teve esse movimento. Os alunos saem da aldeia, vêm para a universidade, pegam seus títulos, e daí? Essa pergunta foi feita para mim há 20 e poucos anos atrás: será que eles voltam? Na época eu não tinha essa resposta. Hoje nós temos maior tranquilidade. Volta, todos estão nas suas aldeias. Se você for hoje no Parque Nacional do Xingu, tem professor com doutorado, que foi graduado com nós, fez na Unicamp e voltou para dar aula para as crianças no Xingu. Isso para mim foi um aprendizado grande, que nesse meio acadêmico, com as vaidades que a gente vê, com doutorado na UNB, e volta para o Xingu, ser contratado para dar aula para criança. Não parece uma coisa meio estranha? Não, porque quando eles saem, eles têm foco para onde eles vão, para que formação, para onde eles querem ir. Tem gente que está na SECADI, coordenando a SECADI, que foi aluna nossa, também tem outra direção, está discutindo a diversidade dentro do MEC. Mas isso é a pergunta: como será daqui para frente? E aí, nós começamos a pensar cursos que não sejam acontecidos na universidade, onde Barra do Cruz. Esse é um curso que estamos executando, um curso agora específico só em matemática, que está atendendo 6 povos em frente à Ilha do Bananal. Então a universidade vai até lá. Esse é um curso também que tem a mesma dinâmica da alternância, tempo aldeia e tempo universidade. Os elementos curriculares, se você perceber a imagem, todos discutem essa perspectiva cultural. Ali o pessoal fazendo geometria, o ábaco. Esse curso está sendo um grande desafio para a gente sair desse lugar confortável, pensando no currículo, na formação, mas pensando no outro que está lá na ponta. Por exemplo, eles não deixam o professor não começar a aula se eles cantar. Professor, para aí, não precisa cantar. Para quê? Ele precisa estar com a alma
Isso, no primeiro momento, não dava sentido. A gente vai percebendo como que essa cosmologia vai te proporcionando outros olhares. E o professor que a gente comentou a primeira vez, acho que está lembrando, mas parece que isso pega meia hora da minha aula, dança. Eu estou preocupado, assim, relaxa. Você não vai conseguir fazer nada se não tiver essa meia hora de dança, cantar. E eu fiquei assim, aonde a gente vê isso? Vamos começar a aula cantando? Um curso de matemática? Então é isso que o caminho de volta nos ensina como formador e professor. Senão a gente fica daqui para lá, não, vamos dançar, não, eu quero meu conteúdo vai primeiro. Então pensar a formação de professores é pensar micro para depois ampliar. Se você olhar no macro, a gente apaga muito desses ensinamentos para a gente mesmo, quanto professor, formador e aprendiz, claro, mais aprendiz. Né? Esse aqui é o desafio que a primeira turma, nesse edital, não sei se na turma da Federal que participou do PAFO Equidade, não sei, e a gente foi contemplado com uma turma de 60 alunos, nós matriculamos 68, selecionamos, que é dentro de uma aldeia. A universidade sai do seu lugar de conforto e vai para dentro de uma aldeia, e a gente vai discutir esse curso aproveitando a expertise de formação que eles têm. Por exemplo, o colegiado de curso nosso é os velhos. Agora tem um problema, nossos conselhos assim mais parelhos. Tem que ser professor, funcionário e alunos. É uma estrutura nossa. Mas dentro da aldeia, nós estamos discutindo. Lá tem regras também. E esse povo é o povo. Eu trabalhei muito tempo, mestrado, doutorado, eu fico um pouco chamado. Eles têm um nome, uma reunião que acontece ao nascer e ao pôr do sol, que é o ARA. Tudo é decidido lá. Para que conselho da universidade? Se tudo decide de manhã e à tarde. Quem discute são os velhos. Quem somos nós na universidade que temos esse poder de chegar a quebrar essa estrutura? Então nós estamos aprendendo também com esse modo de gerenciar o ensino e aprendizado. Então, o povo chavante, eu não tenho muito a dizer que nós estamos assim, aprendendo, pensando no que é um TCC nesse molde, é algum direcionamento, o que é um TCC para eles? Essa é uma crítica muito grande no material didático. Nós estamos apontando para esse lado, material didático, quem vai fazer é vocês, na língua materna. Você sabe falar a língua? Se falar mal de mim, chavante, eu entendo, mas não sei escrever. Quem vai ser as pessoas que corrigem esse material, tudo? Eles são protagonistas. Eles estão pensando nessa escola. A universidade não pode ter a arrogância de pensar, de levar um curso e fazer do jeito que faz tudo demais aqui fora. Isso é o que a gente está chamando de colonização das epistemologias. Senão a gente vai repetir, o resultado nós temos nos 524 anos desse silenciamento e negação das demais epistemologias. Né? Acho que falei muito, Zia, obrigado. Eu não tenho resposta, mas a gente abre para as perguntas. Já vou me defendendo agora. Eu não tenho resposta, mas a gente abre as perguntas.